Olá, pessoal do Me Salva, sejam bem-vindos de volta ao nosso curso de Termodinâmica Clássica. A gente está começando, então, o nosso módulo de Energia e Primeira Lei da Termodinâmica. Como eu falei para vocês no módulo passado, a energia é justamente o que a termodinâmica estuda. E eu já vou adiantar para vocês que a primeira lei da termodinâmica é aquela lei de conservação de energia, onde a energia ela não pode ser criada nem destruída, mas somente transformada. Então, aqui na capa eu trouxe um exemplo para vocês de como isso funciona. A gente tem um carro aqui que está se movendo com uma velocidade v, então ele possui uma energia cinética associada. E quando a gente faz a frenagem desse carro, pelo sistema de frenagem, a gente tem o aquecimento do pneu e do sistema de frenagem. E aí, quando a gente tem esse aquecimento, a gente está transformando a energia cinética em energia térmica. E aí, então, essa energia térmica ela vai ser dissipada para o ambiente. E os sistemas de frenagem são baseados nessa transformação de energia cinética para energia térmica, diminuindo aí a velocidade do nosso, no caso aqui, do nosso carro. Vamos começar então. Nessa aula a gente vai falar sobre, brevemente, uma introdução à energia e trabalho, e depois nas próximas a gente vai discutir, com mais detalhes cada um desses conceitos. Bom, a energia, ela é uma coisa também, assim, difícil de a gente definir imediatamente. Todo mundo sabe mais ou menos como é, mas é difícil de a gente achar uma definição. Então, a gente vai fazer um exemplo prático aqui. E aí a gente vai revisar aí quais os conceitos de energia que a gente tem aí desde lá do ensino médio. Então, aqui eu botei para vocês, tá? Vamos fazer de conta que a gente tomou um café, tá? E a partir do momento que a gente faz, que a gente consome essa comida, a gente tem o armazenamento de energia química nos nossos músculos, por exemplo, ou nos nossos órgãos, Então, essa energia que estava contida na comida, ela vai ser armazenada e vai ficar disponível ali no nosso corpo na forma de energia química. Agora, vamos sair para dar uma volta de bicicleta. Quando a gente começa a andar de bicicleta, o que acontece? Essa energia química que estava ali disponível, os nossos músculos, eles vão fazer, girar o pedal que vai fazer andar a nossa bicicleta. Então, a partir desse momento, a gente vai ter a transformação dessa energia química na energia cinética. A gente vai fazer a bicicleta andar para frente. Agora, vamos começar a subir, uma lomba. O que a gente tem aqui? Quando a gente começa a subir num plano inclinado, a gente precisa fazer, digamos assim, mais força, para a nossa bicicleta continuar andando. Porque aqui, agora, além da energia cinética de movimento, a gente tem também uma outra energia que está associada aí com, no caso aqui, a altura, que a gente está subindo, que é a energia potencial. Nesse caso, vai ser a energia potencial gravitacional, E aqui a gente está indo contra a direção da gravidade. Então, quando a gente sobe, esse morro, a gente vai estar acumulando energia potencial, além, de continuar aí com energia cinética, que está sempre associada ao movimento. Bom, chegamos no topo, a gente tem aí, então, uma energia potencial acumulada, e agora a gente vai, então, descer do outro lado. Quando a gente desce, acontece o contrário. Agora é bem mais fácil, a gente não precisa nem pedalar se a gente não quiser. E por que isso? Porque toda aquela energia potencial que a gente tinha acumulado, agora a gente vai começar, a transformar ela em energia cinética. Então, ao passar a energia potencial para energia cinética, quando a gente está descendo, a gente vai ganhar velocidade. Agora, chegamos novamente lá embaixo, tá? E a gente vai frear a nossa bicicleta. Quando a gente acionar os freios, o que a gente vai ter, pelo sistema de freios, ele faz uma fricção nos pneus, e aí acaba aquecendo tanto o pneu como o sistema de frenagem. Quando a gente aquece, ele imediatamente começa a dissipar calor, para os arredores, e aí então o que a gente tá fazendo nesse momento é transformar a nossa energia cinética de movimento em energia térmica, que vai ser aí dissipada para o ambiente, e aí então a gente vai ter uma diminuição da nossa velocidade até a gente parar completamente. Então aqui a gente só revisou, quais são os tipos de energia que a gente consegue lembrar, assim, que são mais comuns, que a gente vê desde lá do ensino médio e que a gente vai continuar trabalhando nesse módulo aqui de energia. Vamos falar agora, mais especificamente, sobre o trabalho, tá? Aqui eu trouxe para vocês, no nosso sistema da bicicleta que a gente está falando, onde é que a gente tem aí a execução do trabalho. A gente vai ter o nosso, no caso aqui, o pé ou a perna, que vai estar movimentando
o pedal, e aí, por sistema de transmissão, ele vai acabar movimentando a bicicleta. O que é o trabalho? O trabalho, por definição, ele é uma energia transferida pela aplicação de uma força ao longo de um deslocamento. Então, na expressão matemática, a gente vai ter lá que o trabalho, ele é força vezes deslocamento. Para acontecer trabalho, a gente precisa necessariamente de deslocamento. Se a gente somente fizer uma força e não tiver deslocamento, por exemplo, se a gente estiver com a bicicleta travada e estiver fazendo força no pedal, mas ela não se movimentar, a gente não vai estar realizando trabalho. Então, e muito importante, o trabalho é energia transferida. Outra forma que a gente tem de transferir a energia é o calor. Aqui eu botei um exemplo de um sistema de frenagem, de bicicleta, por exemplo. E aí, qual que é a definição do calor? O calor é energia térmica transferida, também transferida, entre regiões que possuem temperaturas diferentes. Então, para acontecer a transferência de calor, a gente precisa ter aí temperaturas diferentes. E a definição matemática do calor, vou botar aqui, mas a gente vai explorar melhor isso depois. Ela é dada pela massa, vezes uma propriedade do material que a gente chama de calor específico, vezes a diferença de temperatura entre aí as duas regiões. Então, para fechar essa primeira aula de introdução, o que a gente tem, pessoal? A energia, a forma como a gente encontra aí definida nos livros, ela é a capacidade que um sistema tem de realizar trabalho. E, como a gente viu, ela pode ser transferida de duas formas, somente duas formas. Pelo calor e pelo trabalho. Então, isso é muito importante a gente ter agora bem claro as duas únicas maneiras da gente transferir energia, trabalho e calor. E isso a gente vai ver também mais pra frente nas próximas aulas com maior detalhe. Eu gostaria só de apresentar também uma outra definição que a gente tem para energia, que a energia, na verdade, ela possui, digamos, dois grupos que a gente vai trabalhar aqui, que é o que a gente chama de energia macroscópica, que é, então, a energia cinética, energia potencial, que aí pode ser energia potencial gravitacional, energia potencial elétrica, por exemplo. E a gente tem também uma parcela que a gente chama de energia microscópica. Na termodinâmica clássica, a gente não vai entrar em grandes detalhes, mas a energia microscópica, ela está relacionada com a questão de movimento de moléculas, energia de ligação. E aí, então, a soma de todas essas formas de energia, na termodinâmica clássica, a gente vai chamar de energia interna. Para essa aula era isso, pessoal. Nas próximas a gente vai começar a desenvolver cada uma dessas formas de energia que a gente viu hoje e também aí desenvolver mais o conceito de trabalho e calor. Espero vocês nas próximas. Até mais. Tchau, tchau.